Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na aula nós vamos falar sobre pH e indicadores de pH. E de quebra nós vamos também comentar sobre a definição de ácido-base de Bronsted-Lowry, que é extremamente importante para a gente entender o conceito de pH, ok? Inserir também dois experimentos, um em software, né, que você consegue fazer pelo navegador do seu computador, e o outro, manualmente, você compra os ingredientes e consegue executar em casa. Então, qualquer dúvida, podem me mandar e-mail, mensagem, que eu vou responder. E também, se algum aluno quiser gravar um vídeo sobre o experimento, como que aconteceu, se foi fácil, difícil, se gostou ou não gostou, estou à disposição, ok? Vamos lá? Deixa eu trocar a tela, né? Tem que trocar a tela. Aqui nós temos, primeiramente, ácido base de Bronsted-Lowry. Mas como assim, professora? O que é a definição, né? Um ácido, ele é um doador de prótons e uma base é um aceitador de prótons. Então, a partir dessa definição, que um ácido doa e uma base aceita, nós podemos definir ambos, né? Primeiramente, de ácido, nós temos a definição de próton, que ele se refere ao íon H+, do ácido, ok? Então, o ácido, ele é uma substância que solta prótons, ele doa prótons. E quanto mais forte for o ácido, mais facilmente ele vai liberar o íon hidrogênio. Então, um ácido muito forte, você vê características como muito corrosivo, se você inalar o gás daquele ácido, pode ser perigoso. Então, geralmente no laboratório, todos esses ácidos são manuseados em uma capela, então é um ambiente próprio para que essa emissão de gás não seja feita no ambiente em si, em um lugar apropriado para que não ocorram acidentes. Então, um ácido forte muitos não, desculpa, ele tem uma facilidade em doar prótons, né? Um ácido fraco também, não tanto quanto um forte, mas também doa. Todos os ácidos doam. Um ácido é nada mais que um próton ligado a uma base. Isso a gente entra em outro assunto de par conjugado, mas nós podemos comentar porque é de forma básica, né? Então, um ácido e uma base, quando emparelhados dessa maneira, né? Eles formam um par conjugado. O par conjugado seria essa parte aqui, o H com o cloro, né? O íon, o hidrogênio com o cloro, um par conjugado, formando um par conjugado de um ácido e uma base, ok? Quando nós falamos de água, quando dissolvido ácido em água, o ácido ele se ioniza completamente, ele se separa. Nós temos o hidrogênio e o cloro, eles se separam em água. O que acontece depois que tem essa separação? Após, né, a ionização do ácido em água, nós temos a formação do íon hidrônio. E como assim? O que é o íon hidrônio? Então, nós temos aqui o HCl, o ácido clorídrico, né, aquoso. Em água, nós temos a formação do íon hidrônio e também do cloro aquoso, do íon de cloro aquoso no meio, certo? Esse hidrônio aqui, ele vai ser muito importante à frente, porque ele tem um caráter mais ácido e quanto maior for a quantidade de moléculas de hidrônio no meio, mais ácida vai ser a solução, ok? Então, lembramos aqui do hidrônio, extremamente importante. Agora, da base. A base, ela é qualquer substância que consome prótons. Ao contrário do ácido, que tem uma tendência a doar, a base tem uma tendência a consumir prótons. Essas bases, elas geralmente têm um par de elétrons que é exposto, que consegue abrigar esses prótons. Assim como o ácido tem um ácido forte, nesse caso, tem uma facilidade muito grande em soltar seus íons de hidrogênio, de doar esses prótons, a base ela tem a tendência a receber. Então, uma base forte, ela tem uma maior avidez por prótons. A avidez é você querer muito, ela quer muito próton. Então, assim, quando nós falamos da base dissolvida em água, né, a base aceita um próton da molécula de água e diminui a concentração de íon hidrônio no meio aquoso. Então, igual eu comentei, que é da importância do íon hidrônio.
nós temos aqui o íon hidrônio na água e uma base, ok? Quando nós temos essa dissolução da base em água, nós temos a formação aqui da base que recebeu esse íon hidrogênio aqui, formando a base com o íon hidrogênio, e aqui nós temos uma água. Aqui nós temos uma base, essa base ela é mais forte do que esse ácido aqui. Então, nós temos a definição que a base ela é indiretamente proporcional. Então, as bases e os ácidos são indiretamente proporcionais. Então, você tem um ácido, assim, um parâmetro, né? Se o ácido ele é mais forte, né, a base ela é mais fraca. Se a base é mais forte, o ácido é mais fraco. Então, nós temos aqui uma base que ela tem a tendência de receber esses prótons. Então, ela vai pegar um do hidrônio, formando aqui a base mais a água, ok? Lembrando que ácido não é só definido por ter, né, o hidrogênio na sua composição. Nós temos aqui também, e pensando bem aqui, ó, isso é a definição de Bronsted-Lowry, a partir disso de concentrações e de doar e de receber, ok? Não vamos confundir as coisas. Então, resumindo, de ácidos e bases, nós temos que em solução aquosa, os ácidos aumentam a concentração de íon hidrônio e as bases diminuem, ou seja, essa é uma medida de acidez da solução. Então, você tem um aumento de uma concentração de íon hidrônio em um meio ácido e em um meio básico você tem a diminuição. E o que isso acarreta? Por quê, como e o que isso pode acarretar, né? Então, a gente vai falar aqui à frente sobre o potencial hidrogeniônico, né? Que é o pH. Também temos o POH, mas nós não falaremos agora. Falaremos somente sobre o pH, que se refere à concentração de íons H+, ou íons hidrônio, né? Em uma solução. A medida do pH, ela serve para indicar se uma solução ela é ácida, básica ou neutra. Então, por cálculos de logarítmico, nós temos aqui, isso nós podemos ver mais à frente, por enquanto é só uma definição. Nós temos aqui escala de pH de 0 a 14, ok? pH abaixo de 7, nós temos uma solução mais ácida, e um pH maior que 7, né, de 7 a 14, uma solução mais básica. Então, aqui é crescente, do 7, do 8, do 9, vai crescendo. Até o 14 ser a solução mais básica que tem, né? E aqui também do 7, 7, 6, aqui vai descendo, e nós temos a partir dessa crescente, né, acidez aqui, o 0 nós temos um composto, né, uma solução muito forte, muito ácida, assim como muito forte, muito básica no 14, ok? No 7, nós temos uma solução que ela é neutra. Quando nós fazemos o cálculo de pH, nós vemos que a água, principalmente, ela tem o pH 7, a água é pura, assim, sem interferentes. Ela tem o pH 7, então ela tem um equilíbrio ali no meio, e ela se auto-ioniza, ela tem simultaneamente no seu meio os íons hidrônio e os íons hidróxido da mesma quantidade, eles estão iguais ali no meio. Por isso, nós chamamos que é uma solução neutra, ela está lá em equilíbrio. Quando nós mexemos nesse equilíbrio, nós temos essa ou a acidez ou a basicidade da solução. Então, aqui na escala de pH, nós vamos falar um pouco do software. Deixa eu abrir aqui. No software, aqui, vamos adicionar água, né? Aqui, a água, vou colocar até aqui a razão de hidrônio e de hidróxido. Nós temos que a concentração de hidrônio e de hidróxido são iguais, elas estão em equilíbrio. Nós vemos aqui pontinhos vermelhos e pontinhos azuis. Os pontinhos azuis são os hidrônios, os hidróxidos, e os vermelhos, os hidrônios. Lembrem-se disso, tá aqui marcadinho, vermelho e azul, certo? E com o pH 7. Quando adicionamos, vamos lá, vamos ver refrigerante.
o refrigerante tem um pH próximo a 2,5, ou seja, o o refrigerante, ele é levemente, né? Não levemente, mas ela é ácida, né? E então aqui nós temos a concentração de íons hidrônio maior, né, do que a concentração de íons hidróxido. Então, essa maior concentração de íons hidrônio no meio faz com que a solução, né, no caso o refrigerante, se torne ácida. Então, nós temos aqui os pontinhos vermelhos, estão indicando os íons hidrônio, e os azuis, que tem um pontinho aqui só, nós vemos o íon de hidróxido, então nós temos uma solução ácida. E o que acontece se eu colocar água aqui no refrigerante? Tá vendo ali a escala? Quanto mais diluída for essa solução, mais próximo do pH neutro ela vai ficar. Então, se nós temos uma quantidade de água aqui, nós temos uma pequena quantidade de água, não, supondo de refrigerante nesse caso. Nós temos isso de refrigerante, ok? Nós adicionamos isso de água. Nós temos uma grande quantidade de água. A concentração de refrigerante diluído em água, né, vai ser muito pequena. Se eu tiver só o refrigerante, vai ter uma concentração muito alta. Então, quanto mais diluído for, mais próximo do pH 7 ela vai ficar, porque nós temos mais adição das moléculas de água e esse meio começa a ficar com pH mais próximo de 7. Então, aqui, deixa eu resetar aqui. Nós temos o refrigerante, certo? Aqui. Quando adicionamos água, tá em 2,5, certo? 2,6, 2,7, nós podemos ver aqui, ó, mais íons hidrônio no meio, ok? Também aqui mudou um pouco a concentração de ambos os íons, ok? Vamos pegar outra substância, outra coisa. Temos aqui, deixa eu ver, um meio básico. Sabonete. Sabonete tem pH próximo a 10, né? Então, nós temos uma solução, né? O sabonete que ele é básico, né? Então, nós temos aqui, nós podemos ver visivelmente pontinhos azuis que estão indicando a concentração de hidróxido no meio. Então, aqui nós temos a escala, uma maior concentração de hidróxido no meio e uma menor de hidrônio. Então, assim, nós podemos considerar que o sabonete ele é básico, com pH próximo a 10. Lembrando que a escala vai até 14, então ela é bem assim, não bem, mas ela é básica, né? Vamos lá, vamos para outro exemplo. Exemplo é o suco. Vamos lá, o suco, deixa eu pegar café. Café tem o pH 5, é levemente ácido, né? Então, tá abaixo de 7, levemente ácido. Então, aqui nós podemos ver aqui o íon hidrônio, aqui nós podemos ver que eles estão bem próximos, né? Dentro da escala, né? Os íons hidrônio e os íons... Hidrônio não, desculpa, de hidróxido e de hidrônio. Então, aqui nós temos um pH próximo a 5, com a diluição em água, o pH vai chegando próximo a 7, né? Não próximo, mas aos poucos pode chegar próximo a 7. Ok? Deu para entender essa definição de pH? Então, vamos voltar aos slides. Cadê? Aqui. Agora, falando sobre os indicadores de pH. Ali eu mostrei que tinha uma setinha ali embaixo indicando o pH daquela solução, mas como que a gente faz isso na vida real, né? A gente não consegue enxergar aqueles íons, né, na água, não é visível, né? Então, como que a gente pode calcular esse pH? Existem diversas formas para que essa medição seja feita, né? Essa medição da acidez da solução seja feita. Nós temos um equipamento eletrônico chamado pH-metro, né? O pH-metro, como que eu posso demonstrar? Deixa eu ver, eu tenho um lápis aqui. Essa ponta aqui, nessa ponta aqui, ó, bem aqui na pontinha, nós temos um eletrodo. Esse eletrodo você coloca na solução, né? E lá você consegue medir o pH dessa solução. Esse pH ele vai ser mostrado em valores, né, em números, aqui no painel aqui eletrônico.
ele vai mostrar com exatidão aquele pH. Você fica um tempinho lá esperando estabilizar, que às vezes demora um tempinho. Você calibra antes, né? Aí você faz a medição. E essa medição ela é calculada com mais exatidão. Mas nós também utilizamos em laboratório outras alternativas para essa medição de pH. Que nós temos os indicadores sintéticos, né? E os naturais. Os sintéticos são produzidos mais em laboratório e os naturais são extraídos de vegetais. Então, eu vou falar um pouquinho mais à frente também. Então, nós temos aqui a fenolftaleína, que é o indicador sintético, um dos mais famosos, né? Aposto que alguém aqui ouviu falar já, ela é bem comum. O indicador universal e o papel de tornassol, que eu vou só dar uma breve explicada, ok? Aqui nós temos um dos indicadores sintéticos mais utilizados, como dito, a fenolftaleína. E como que funciona a fenolftaleína? A fenolftaleína, ela tem uma cor rosa em meio básico. Então, quando você colocando algumas gotas, né, desse indicador em meio ácido, ele vai adquirir uma cor incolor. Ele não vai ter essa transformação de cor. Em meio básico, um pH entre 8,2, né, que eu coloquei aqui, ela vai começar a ficar rosa. Quando você tem uma solução muito básica, com pH maior que 12, no caso, né, entre 10, 12, 14, você tem a cor, né, da solução vai ter uma cor muito forte, uma cor de rosa carmim, quase roxo, né. Então, esse é um tipo de indicador ácido-base, e ele é muito famoso em titulações, né? Em laboratórios, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É bastante utilizado, né? Como virada, assim dizemos, né? Aqui nós temos outros indicadores sintéticos, né? Diversos deles, e aqui na fenolftaleína. Nós temos o intervalo de mudança de pH entre 2,2 e 10. 2,2, não, desculpa, 8,2 e 10. Então, entre 8,2 e 10, ela vai começar a adquirir uma cor rosa claro, né? Que é essa transição. E antes disso, nós temos ela incolor. E após 10, ela vai adquirir uma cor mais forte, um rosa carmim, como dito, né? Temos os indicadores universais, que é essa fitinha de papel aqui, e nessa fitinha de papel nós temos em conjunto, né, da embalagem, a cor de que cada pH indica. Então, se a gente colocar algumas gotas de uma solução nesse papelzinho amarelo, nós temos uma cor que aparece lá. Essa cor, a gente comparando com o papelzinho, a gente consegue indicar mais ou menos qual o pH daquela solução. Muitas vezes ela não é tão precisa, porque a gente vê aqui, ó, por exemplo, o pH entre 3 e 4, a cor é muito próxima. Então, às vezes, é muito difícil você visualizar se é um laranja mais claro ou um laranja mais escuro. Então, é aproximadamente entre 3 e 4, né? Nós temos também aqui a solução do indicador universal. Nós temos aqui embaixo a tabelinha, indicando o que cada cor indica quando colocada o indicador naquela solução, ok? Então, tipo, azul tem um pH de 10, um azul mais escuro de 11. Então, nós temos o papel e a solução, certo? Aqui também nós temos os indicadores naturais, nós vamos fazer o experimento. Os indicadores naturais de ácido base são aqueles que são extraídos de vegetais, né? E esses tais vegetais possuem substâncias que são capazes de mudar a coloração da solução de acordo com o pH. Então, para você obter esse indicador natural, você faz a maceração, né? Nesse caso, você pode colocar o vegetal no liquidificador ou literalmente macerar e extrair esse suquinho e diluir um pouco em água, né? E depois filtrar, caso sobre algum resíduo, né, daquela fruta, desculpa, da vegetal. Então, nós temos aqui os principais pigmentos semelhantes às antocianinas, né, que tem essa cor roxa, essa cor meio avermelhada. Nós temos o repolho roxo, a beterraba, a uva, a jabuticaba, a amora. Todas essas, elas podem servir como indicadores ácido-base porque elas têm essa coloração e o principal do indicador de pH é o pigmento. Cada pigmento tem sua característica.
de meios ácidos básicos tem mudança de cor, ok? Então, para esse experimento, nós vamos utilizar uma beterraba. No caso, eu utilizei um liquidificador, copos, água sanitária e limão. Eu vou falar brevemente porque eu não consegui registrar isso, né? Eu primeiro descasquei a beterraba e depois eu cortei ela em cubinhos para colocar no liquidificador e bater. No liquidificador, eu obtive um suco, né, de beterraba puro e eu diluí bem pouco em água. E com essa solução, nós temos um indicador ácido base. É um suquinho assim que você forma. Quanto mais concentrada for, né, esse suco, quanto menos diluído for em água, mais vai ser visível essa coloração. E lembrando que tanto o limão quanto a água sanitária é importante ter um cuidado no seu manuseio, tanto a água sanitária quanto no limão. O limão é um pouco mais ácido e a água sanitária mais básica. Todo mundo já ouviu, acredito eu, da mãe, da avó, que se encostar a água sanitária na pele, não na pele, mas na roupa que manche, na pele, com contato contínuo, né? Você pode causar danos na pele, então é bem perigoso. Então é melhor você ter ajuda de um adulto ou tomar muito cuidado quando for manusear, certo? Então aqui nós temos o videozinho, indicadores, ácido base. Então temos o suquinho de beterraba, na coloração um roxo bem intenso. A gente coloca no limão, certo? A gente também homogeneiza. Nós temos uma coloração assim um pouco mais clara do que a beterraba em si, e depois na água sanitária, o que acontece? A coloração fica um pouco amarela, um pouco transparente, um pouco marrom. É bem diferente as cores, né? Então, aqui a gente pode concluir duas coisas, né? Que o limão, ele tem um pH próximo a 2,6, um pH ácido. Então, nós não temos tanta variação assim da cor, nós temos uma cor mais avermelhada, ficou um pouco mais clara do que é o suco de beterraba em si. E na água sanitária, um pH próximo a 12. Então, nós temos essa coloração, nesse caso ficou mais, não ficou transparente, né? Mas nós temos que ela ficou um pouco mais amarelada, né? Tem um pH próximo a 12, então ela é bem básica. Então, o que podemos tirar disso? A coloração vermelha arroxeada da beterraba é devido à presença de pigmentos betalainas, né? Ela é semelhante à antocianina, mas ela não é. É da betalaína, que é da beterraba. Essa betalaína, ela é dividida em duas partes. A betacianina, que ela tem uma cor avermelhada, e a betancitina, me corrijam, que ela tem uma cor amarelada, ok? Então, quando você tem essa mudança de coloração, quando você tem a mistura, né, desse pigmento da betalaína em contato com o ácido ou com uma base, você tem essa mudança, porque geralmente a estrutura desse corante vai mudar naquele meio, né? Então, as betalainas, elas são estáveis em pH entre 4 e 5 e razoavelmente estáveis em pH entre 5 e 7. Então, para baixo disso, você tem uma alteração maior de cor. Nesse caso, não é tão visível no meio ácido, né? A gente tem uma que ficou um pouco mais claro ali, mas no meio básico ela é bem evidente, é bem visível você ver, né, aquela mudança. Então, com isso, nós podemos concluir que esse indicador ácido-base, no caso da beterraba, com a extração do pigmento betalaína, ela pode ser utilizada em meios para indicação de bases com pH maior que 11, 12 aproximadamente, né? Porque um pH menor que isto, você vai ter uma coloração assim, razoavelmente clara, do roxo, né? Vai ficar um rosa. Quanto mais ácido for, mais rosinha vai ficar, mas não dá pra você estimar. Então, você colocando aquilo em meio básico, você vai ter uma variação bem grande. Então, façam isso em casa, é muito legal fazer. Dá pra fazer também com
o repolho roxo, né, com as uvas, e também com outros vegetais, né, de outras cores, né. Se quiser eu consigo passar para vocês uma lista disso, e dá para fazer em casa normalmente, né. Então, eu agradeço pela atenção, espero que tenham entendido sobre a matéria. A gente entrou só nos conceitos, nos cálculos a gente pode entrar na próxima aula, então fico à disposição, qualquer dúvida, qualquer pergunta, quem quiser gravar o vídeo, fazer algum comentário pode me mandar, que eu estou à disposição, ok? Um grande abraço, até mais!